verdade. Mas é a cara do Filipão mesmo, hein? É a cara do Filipão. Se precisar lá de um sósia, numa ausência aí, numa entrevista coletiva, alguma coisa, ele pode ir lá fazer às vezes do Filipão, né? Patrício Brescacin, direto de Treviso. É, Brescacin Filipão. Brescacin Scolari. É ele mesmo. Completada a volta de apresentação, aquilo que disse o Eduardo Almeida Melo. Melhor tempo, Fulvio Oliveira, da B. Segundo melhor tempo, Dr. Rolf Gemperle, da B. Primeira fila é da B. Aí os carros completam a volta de apresentação em Interlagos, São Paulo. Repare a semelhança dos carros, do carro do do Filipão, o carro do Queco Ferraz, do nosso amigo Guilherme Figueroa. O layout da pintura, Cleide, é o mesmo, porém só mudam as cores. É da equipe da escuderia Bragantini, que é dirigida pelo André Bragantini pai e pelo grande Andrezinho Bragantini Júnior. Vamos então à largada. Aí pintando o vermelho, aceso o verde. Começa a terceira etapa da DTM Turismo Interlagos, São Paulo. E aqui que disse o Eduardo Almeida Melo, Vicente Costa, Rodrigo Ferreira. Vem aqui atrás e vem tentando voar abaixo, porque estão olhando para frente. Ele tem o Fulvio Oliveira, tem o Rolf Gemperle, que são pilotos da B, e já vem com tudo para cima. Tentaram um ataque, já quem sabe botar pressão para cima dos pilotos da B que estão aqui na frente. E sem se descuidar, evidentemente, dos da A que estão grudadinhos aqui atrás também. Está ali o Arnaldo Caneiro, está ali o Zé Witt, está ali o Paulo Rovella, na Schreiner. Aí você tem a classificação, a posição no geral. Fulvio Oliveira, Gemperle, são os dois da B que sustentam aqui a dianteira. E vem no ataque ali, já perdeu a sua posição, Gemperle. E um grande trabalho também do Alan Bauer. Esse carro branco, para-choque laranja, é a terceira corrida dele. Ele largando aí num ótimo posicionamento, vem fazendo um grande trabalho. Então você veja que ganhando hora de voo, automaticamente você vai conseguindo melhorar cada vez mais seu tempo de volta. E ele se posicionou muito bem na largada e vai dar trabalho, pode ter certeza. E as feras já estão partindo para cima do Fulvio. Esse garoto Alan Bauer já mostrou que veio no campeonato. E tá aí o Fulvio conseguindo sustentar a dianteira. Rolf Gemperle não conseguiu sustentar a segunda colocação. Vicente Costa já veio ali no ataque. Ele perde a segunda colocação. É só o começo dessa terceira etapa da DTM Turismo Interlagos, São Paulo, para você ligado com a gente, assinante da ESPN Brasil. Tá ali o Zé Witt. Conseguiu um bom salto, já vai para a quarta colocação, já nessa largada. Zé Witt, você lembra, na primeira etapa ele liderava a corrida e teve um problema de parte elétrica, acabou ficando ali no S. E na corrida passada ele conseguiu um segundo lugar, que vai assim tornando um dos virtuais candidatos ao título de 2002. E vale ressaltar também a estreia do grande Sérgio Lúcio, vindo diretamente de Brasília, piloto que tem acompanhado nossas transmissões, quis participar. Ele, na realidade, ele viria para disputar pela DTM Pickup, porém resolveu passar antes no Corsa, na DTM Turismo, e na próxima etapa, muito provavelmente, ele vai participar do campeonato da DTM Pickup ao lado do seu grande amigo Eduardo Garcia. Então, nossas boas-vindas ao Sérgio Lúcio, grande Sérgio Lúcio, que tenha uma grande participação na categoria. Aí você tem a confirmação das 5 primeiras posições. Fulvio Oliveira, o Vicente está ali na segunda posição, Gemperle, Witt e o Rodrigo Ferreira. São as 5 primeiras posições, conseguiu sustentar essa dianteira, o Fulvio Oliveira, e vai segurando ali a ponta. Acabou despencando ali, o Gemperle perdeu a posição para o Vicente. O Witt, numa belíssima largada, já deu um bote, sai ali da 7ª colocação para a 4ª colocação. E o Rodrigo Ferreira sustenta a sua posição. Largou em quarto, ali em quinto. O Wallace Chamon partindo para cima da Arnaldo Caneiro, ganhando a posição. Vem numa recuperação, largou na 10ª posição. E vem conseguindo aí nas freadas, ele que faz uma belíssima aproximação na freada do lago, tem conseguido recuperar posições e partindo aí rumo ao ataque para tentar conseguir a ponta. Largou na 10ª colocação para não perder o contato com esse primeiro pelotão. E o Fulvio, de quem você dizia, conseguiu cravar essa pole position, já fez um bom campeonato ano passado, já vem mostrando aí com sobras nessa temporada, de que chegou para se estabelecer de vez no mundo do automobilismo. Fulvio Oliveira, que é líder absoluto do campeonato, com 2 vitórias, né? 40 pontos. Chega aí nessa terceira etapa com uma posição bastante confortável. Ele liderando a categoria, liderando na geral, né? Que para um piloto novo, inexperiente,
Na outra etapa ele já liderou por algumas voltas, mas aí demonstrou uma certa insegurança, cometeu alguns erros no S, no Pinheirinho, e a gente lembrava aqui que ele corre e é guiado pelo Paioli. O Paioli, que é o seu preparador, fica direto com ele no rádio, praticamente marcando passo a passo a cada volta do Fulvio. E aí atrás dele um piloto de excepcional qualidade, o Vicente Costa, que é campeão da categoria N ano passado. Já vem no ataque, deu uma saidinha aqui por fora, sustenta a parte inteira. Você tem a diferença aí de primeiro, segundo, terceiro. São as posições de ponta: Fulvio Oliveira, Vicente Costa, Rolf Gemperle, Zé Witt e o Rodrigo Ferreira. Tem toda a atenção e expectativa de quem está acompanhando mais esta etapa, a terceira etapa da DTM Turismo em Interlagos, São Paulo. Olha o Zé Witt chegando, hein? Já chegou, já grudou de vez ali. Aí, ó, já abriu para cima do Rolf Gemperle. Tenta um encaixe ali por dentro e o Vicente Costa vem no bote para cima do Fulvio Oliveira. Consegue assumir a ponta, assumir a dianteira. E deu Zé Witt. Ultrapassagem. Pronto, ó, Zé Witt em terceiro. Com certeza Santa Gertrude está em festa hoje. Zé Witt já na terceira posição, partindo para cima dos ponteiros, quer a vitória a qualquer custo para melhorar sua posição no campeonato. É um dos pilotos mais experientes e ele vai aí desenvolvendo um bom trabalho com o seu preparador, o Bolívar, com preparação dos motores feita pelos irmãos Arias. Já vai para a terceira posição. Na realidade ele é segundo, né? Porque o Fulvio é piloto da B e vai tentar recuperar os pontos perdidos da primeira etapa, quando ele quebrou. E a bateria de fogos já começou logo na largada, né? Saltar de sétimo ali já para a quarta colocação e agora já vem embutido. Pessoal lá em Santa Gertrudes, tá que nem quando o Brasil joga, né? Não, e ele é famosíssimo em Santa Gertrudes, principalmente pelas transmissões da ESPN Brasil. Ele virou ídolo lá na cidade. E com esse resultado aí... Diz que vem uma semana de comemoração. Uma semana de comemoração, de sétimo para terceiro. E aí a gente não pode esquecer que essa categoria ela tem a intervenção com safety car. Reagrupamento. A direção da federação houve por bem a uma determinada altura da corrida, muito provavelmente na 10ª volta, colocar um carro de intervenção chamado safety car para realinhar e devolver a emoção para o telespectador da DTM Turismo. Você viu ali a lateral do carro um pouquinho danificada do Sidney Silva. Sidney Silva, que é pai do Alan Bauer. A gente estava aqui elogiando o Alan Bauer pela sua terceira corrida, sua excepcional atuação até agora, está ali, ó. Deixa eu melhorar, tá na fila. Não um pouquinho danificada, deu um amassado na lateral ali, o bico deu uma pegada. Aí, ó, o estreante de hoje, Marcos Guerra, indo para o boxe. Está ali o Alan Bauer, ó, firme ali na posição, disputando com o Keck Ferraz ali naquele pelotão intermediário. E o pai dele, o Sidney Silva, já, como você disse, aí deu uma pancada aí em algum carro e deve se recolher para o boxe. E vem um chamão no ataque, ali no pelotão, já saltando para a quarta colocação. Aí o Marcos Guerra lá nos boxes. Um trabalho da equipe tentando recolocá-lo pelo menos de volta na pista. Você observa atentamente a passagem aqui na dianteira e toda a atenção do Vicente Costa. E aí vem o Witt. Tá com um layout bonito do carro também, já Witt, hein? O layout ali, parecido com o do seu companheiro de equipe, Rodrigo Ferreira. Os dois carros são bastante semelhantes. E aí o Fulvio perdeu a posição para o Vicente Costa e agora vai para cima, né? O que é visível no carro do Fulvio, independente da guiada dele, que ele vem aprendendo, o motor dele é uma usina, né? O que fala nessa subida é brincadeira. Você vai ver que ele vai sair um pouquinho mais afastado do carro do Vicente Costa e vai chegar lá na Oeste do Sena bem colado se não tiver do lado. Você viu ali o carro do Luiz Checha Filho, Vicente Costa, Fulvio Oliveira, Zé Witt. São os três primeiros. O Fulvio depois de perder a liderança. Vicente Costa subiu ali na frente e aquilo que disse o Eduardo Homem de Melo já grudou o Fulvio Oliveira nessa subida. Olha o que acelera, ó. Olha o final de reta dele. Chega numa resposta extraordinária o Fulvio Oliveira. Ali na subida chegou embutido. Olha o barraco. O Wallace chamou, Rodrigo Ferreira, Rolf Gemperle e Dudu Massa. E Sidney Silva provavelmente se recolhendo. Aí você tem um site da categoria, assinante da ESPN Brasil, www.dtmmotorsport.com.br.
para você acessar e ter todas as informações a respeito do campeonato. Não só a respeito da DTM Turismo, mas também da DTM Pickup. Você acessa o site, você escolhe lá, linka para uma das duas categorias e tem todas as informações a respeito do campeonato. Se você quiser participar também, você pode interagir para tirar as suas dúvidas a respeito da categoria. Parece que secamos o Sérgio Lúcio, ele se recolhendo para o boxe. Ô, Cledir, é interessante, você fez essa colocação do site. Pode escrever que eu respondo, aqui eu garanto. A resposta é imediata, não tem essa não, que escreve e depois não consegue obter resposta, não. Você pode escrever, você entra no site, você vai conhecer tudo sobre a categoria. E sempre lembrando que essa é uma categoria aberta a qualquer um, não tem nenhum tipo de restrição. Basta ser maior de 16 anos. De 16 a 18 anos é necessária autorização por escrito pelos pais, né, autorizando o menor a correr. Cada corrida gira em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. E você, que sempre gostou de automobilismo e nunca teve oportunidade, faça como esse garoto aqui da esquerda, Fábio Novaes, que está fazendo sua estreia hoje, garoto de 16 anos. Dudu Massa nesse carro 19, também garoto de 16 anos. Eles fizeram a opção por estrear no automobilismo justamente na DTM Turismo. Amanhã ou depois o seu filho vai tirar a carta e se ele não tiver um treinamento específico, ele vai pegar uma estrada sem a menor experiência e pode ter sérias consequências. Por isso, o automobilismo é, acima de tudo, uma categoria escola, é uma categoria que vai ensinar o piloto, o garoto, a ter responsabilidade e saber o que fazer com o carro amanhã, quando ele estiver aí pelas estradas malucas do Brasil. Portanto, é uma categoria aberta, todo mundo é bem-vindo, basta entrar no nosso site, ler tudo a respeito e me escrever que eu respondo dando todas as informações. Você tem o Chamon se levando do ataque do Rodrigo, você tem a situação da categoria B, Fúvio Oliveira, Gemperli, Queco Ferraz, Alan Bauer e o Souza. Na geral, Vicente Costa, Fúvio, Zé Witt, Chamon e o Rodrigo. Com pegas bons aí nessa briga, quarta, quinta e sexta posições. Olha, se Chamon vai segurando a situação na quarta posição ali. Já formando um segundo pelotão, segurando o Rodrigo Ferreira desses ataques. E repare que a pista está meio úmida, então você tem alguns locais que tem um pouco de água, então fica difícil, né? Fica difícil você apoiar o carro, então você tem que escolher um caminho, você tem que contar aí com uma certa dose de sorte para não se posicionar de maneira errada. A escorregada que deu o carro do Dr. Wallace nessa entrada do Pinheirinho, isso é o asfalto úmido que faz com que o carro escorregue para o lado de fora e aí você toma umas 2 ou 3 ultrapassagens, porque ele anda muito próximo, qualquer erro pode ser fatal. Você acompanha com a gente a terceira etapa da DTM Turismo Interlagos São Paulo. Aí o Wallace Chamon segurando esta quarta colocação, trazendo o Rodrigo embutidinho ali na quinta colocação e lá na frente formando o primeiro pelotão com Vicente Costa, com o Fúvio Oliveira, com o Zé Witt, sustentando primeira, segunda e terceira posições. Aí é o Wallace, Rodrigo Ferreira, Rolf Gemper, numa briga e trazendo imediatamente atrás dos três Arnaldo Carneiro e Queco Ferraz, que fez aquela extraordinária corrida na segunda etapa, você se lembra, saltou lá de trás, veio, liderou a corrida e faltando 3 voltas para acabar, teve um problema na parte elétrica, acabou ficando ali no S do Senna e se lamentando muito depois de fazer uma corrida que poderia ser sua primeira vitória no automobilismo, ele que estreou o ano passado. Olha o Rolf Gemper. Deu uma atravessada ali. Aí é aquilo que a gente falou, Cledir. Pegou uma molhadinho, o carro distraciona e ainda tira o pé do acelerador, você perde o controle do carro aí. Ó. Ele que largou na primeira fila, comprometeu a sua corrida, uma pena. Consegue recolocar o carro de volta na pista. Esse pega aí é pela quarta colocação. E essa espalhada do Rolf, o que aconteceu? Deixou a pista livre para o Wallace e para o Rodrigo Ferreira. É verdade. Prejudicou os que vinham atrás, olha. Tiveram que segurar ali um pouquinho, o Checha vai para os boxes. Fim de linha para o Checha. Agora só a entrada do safety car para reagrupar tudo novamente. Aliás, interessante essa decisão da organização do evento, da DTM Turismo, para o reagrupamento. É muito interessante, exatamente em função dessas situações que surgem. Você pega ali a pista um pouquinho mais molhada, alguém atravessou ali no meio do caminho e formam esses blocos, o que pode, numa situação de repente de definição de prova, ou na metade da prova,
alguém lá na frente abrir e você perder a competitividade da prova. Interessante essa decisão de reagrupamento. Exato, e como é uma categoria escola, você tem esse tipo de situação. Às vezes o piloto da B larga um pouco melhor, porque conseguiu uma condição melhor na classificação, larga na frente do piloto da A, então ele comete alguns erros, acaba separando o piloto da briga por melhores posições. Então com o safety car você redistribui as cartas novamente e todo mundo passa a ter chance. Quer dizer, ao longo de toda a prova estão todos com possibilidades, entre aspas, iguais, né? Aí você tem líder e vice-líder. Interlagos, São Paulo, Vicente Costa. A resposta do carro do Fulvio nesta subida aí. É uma coisa impressionante mesmo. Tem exatamente a confirmação das 5 primeiras posições. Forma esse primeiro pelotão. Vicente Costa, Fulvio Oliveira, Zé Witt, que são esses 3 que aparecem aí no vídeo para você. Temos quarta colocação para o Wallace Chamon e 5ª colocação para o Rodrigo, um pouquinho mais atrás. E o que estava tudo próximo um do outro, com aquela atrapalhada do Rolf, o Wallace já ficou 6 segundos para trás. Então você olha onde o Rolf foi parar, ó, na frente do Fábio Novaes, ó. Tentando estabelecer contato com o primeiro pelotão. Aqui o carro 78 do Mário Campos, que é da equipe do Boscaini, também fazendo a terceira corrida dele na categoria. Olha, você veja aqui, todos da categoria B. Esse grupo, o último é o Filipão. O nosso Patrício Brescassin. É verdade, o Brescassin. Popular Filipão. É verdade, é verdade. Aquele carro verde à direita do vídeo na última fila. Aliás, Brescassin Scolari, né? Brescassin Scolari. É a cara do Luiz Felipe Scolari. Inclusive, aqui a câmera não mostrou ainda, mas você vai ver na porta dele, Filipão. Ali, ó. Olha lá. Filipão, carro número 12. É verdade, é verdade. Tá ali envolvido Dada a semelhança dele com o técnico da nossa seleção brasileira. Tá ali envolvido com o Alexandre Souza, tá ali envolvido com o Mário Campos. Tá nesse pelotão intermediário. Semelhança física, né, Cleide? Sempre é bom lembrar, porque o Filipão é meio estourado, o Filipão é meio... Essa semelhança ele não tem? Não, aqui não dá para ser estourado, porque aqui machuca. Se você resolver as coisas à moda do Filipão, você acaba machucando alguém ou se machucando. Então o nosso Patrício Brescassin é uma semelhança apenas física. Você tem imagem do líder em Interlagos, São Paulo. Grande Guilherme Figueiredo. Na minha opinião, o carro mais bonito da categoria. Aliás, esse cidadão tricordiano, 3 corações, vibra cada vez que aparece Guilherme Figueiredo no vídeo. E agora com o carro vestido de galo. O carro dele ficou lindo. Aliás, seguindo a sugestão do Pingo, que acompanha com a gente aqui, comenta com a gente aqui a DTM Pickup, pode ser aí uma das apostas do assinante da ESPN Brasil para essa prova do carro mais bonito dessa prova. Né? Exatamente. O assinante pode escolher, pode fazer aposta no carro mais bonito. Vamos ver no final do ano qual vai ser o eleito carro mais bonito de cada categoria. Exato. O Pingo, grande piloto da Stock Car V8, da equipe Rayovac, ele, como um grande designer de carros, de layout de carros de corrida, ele bolou e instituiu isso. Então você tem aí, quando da apresentação do grid de largada, você tem a foto dos carros e dá para você fazer uma avaliação melhor e, quem sabe, escolher o carro mais bonito. Então pode escrever, manda um e-mail para o www.dtmmotorsport.com.br e diga, o carro mais bonito, na minha opinião, é tal. E aqui nós vamos divulgar no ar o seu voto. Aí o Fábio Novaes, fim de corrida para ele, que fazia a sua estreia hoje. Lá na frente consegue respirar um pouquinho mais aliviado o Vicente Costa. O Fulvio ficou ali pro Zé Witt. Aí você tem... Conheço esse carro, viu, Cleide? Pois é, esse é o carro 45, o Eduardo Almeida Melo conhece muito bem, né? Ali você falou aqui no site, o assinante que acessa e obtém informações, aproveitar para registrar aqui, seu Eduardo Almeida Melo, um santista fanático, apaixonado por automobilismo. Ele manda um e-mail, é o Oswaldo Vilela. Ele diz que é mais um jornalista fanático, apaixonado por automobilismo. Mora em Santos, pela proximidade com a cidade de São Paulo. Sempre que pode, está em Interlagos. Conheço o capacete também, viu, Cleide? Aliás, o baita capacete esse, do garoto Novaes. Bom, Oswaldo Vilela, pela proximidade em São Paulo, de Santos com São Paulo, está aí sempre que pode em Interlagos, está aqui acompanhando esse excelente trabalho aí desenvolvido na categoria com competência. Diz que aproveita a oportunidade para enviar aí os parabéns a todos que fazem o automobilismo da DTM
não só a DTM Turismo, mas também a DTM Picape. Isso que é um trabalho de forma extremamente profissional. Isso possibilita aí os fãs do automobilismo esse contato direto com as novas máquinas. Ele pede para registrar aqui o nascimento do filho, o garoto Matheus, que já nasceu com automobilismo na veia. Ainda bem que não nasceu santista, né? Porque quando você disse que ele é santista, eu quero saber se ele é santista porque mora em Santos ou se ele é santista porque torce para o Santos. Espero que o garoto torça pela DTMPA e o safety car que a gente vinha falar. Mas que sejam os dois, né? Que sejam os dois. Então, um grande abraço para ele, parabéns pelo nascimento do Matheus e continue conosco aí, né? Sempre acompanhando de perto as nossas corridas, nossas transmissões. E ao vivo lá em Interlagos também, quando da realização das corridas, todos são bem-vindos. Basta escrever para o nosso site e pedir credencial, que eu distribuo a credencial para o assinante vir assistir conosco ao vivo lá em Interlagos. Tá vendo? Esse é o privilégio de você acompanhar, estar de perto. Você pode ver de perto a corrida em Interlagos. No reagrupamento, aquilo que o Eduardo Homem de Melo já tinha colocado aqui, faz parte do regulamento, integra o regulamento, a presença do safety car. No reagrupamento, vamos ver como se comportam esses pilotos em situação intermediária. Você viu ali que o Fulvio perdeu a sua segunda colocação para o Zé Witt. Zé Witt se preparando para essa relargada. Ele vai com tudo para cima do Vicente Costa. Ele conseguiu aquela ultrapassagem sobre o Fulvio Oliveira. O Fulvio Oliveira vinha se defendendo bem no miolo e na reta a gente sabe, o motor dele fala um pouco mais alto do que o Witt. Mas o Witt já conseguiu se colocar à frente do Fulvio e agora ele parte numa posição confortável nessa relargada, bem próxima do Vicente Costa. Bem melhor do que a largada, que ele tinha conseguido cravar ali somente o 7º melhor tempo no grid largada. Nesse momento já é o segundo colocado. Vamos ver como vem aí o Zé Witt. Não, parece que não vai relargar. Tem uma bandeira amarela ainda agitada. Está com a bandeira amarela ainda. E a luz acima piscando, que isso significa que é mais uma volta de safety car. O safety car normalmente ele tem essas luzes colocadas acima da capota e quando elas estão piscando, significa que não vai ser dada a relargada. Vamos ver como vem aí o Zé Witt depois de mais uma volta nessa relargada. Está com apetite, apenas os dois aí aquecendo, mantendo a temperatura do pneu, tentando manter a temperatura do pneu para poder aproveitar na relargada. E aí a fila indiana que se formou, colocou de novo o Wallace na briga, trouxe o Queco Ferraz, o Arnaldo Carneiro, que fez uma primeira etapa muito boa, muito competitiva, largou na pole, inclusive. De lá para cá o seu carro vem apresentando constantes problemas, ele vem caindo de rendimento e aí ele ocupa uma modesta 7ª ou 8ª posição, sem condições de reagir e partir para cima para tentar um melhor resultado na ponta. Aí você tem a situação no reagrupamento, a posição geral em pista: Vicente Costa, Zé Witt, Fulvio Oliveira, Rodrigo Ferreira, Wallace Chamon. A classificação da B com Fulvio Oliveira, Queco Ferraz, Alan Bauer, Souza e o Machado são os 5 primeiros na pista, na categoria B, neste momento. Lembrando que nós tivemos ali o Fulvio Oliveira e o Rolf Gemper fazendo a primeira fila da B. O Rolf Gemper ele foi lá para trás e o Fulvio sustenta aí a 3ª posição no geral. E agora a gente soube, e vamos torcer para isso, que na próxima etapa, na 4ª etapa, nós vamos ter estreia, a reestreia, porque já participou das nossas categorias, da Peggy Bauer, que é mãe do Alan Bauer e esposa daqui do Sidney Silva, que está no seu vídeo. Já tivemos aí em anos anteriores a participação da Peggy Bauer, do Sidney Silva e do René Bauer. René Bauer que hoje disputa a Copa Clio, passou o carro para o seu irmão Alan Bauer, então muito provavelmente na 4ª etapa teremos pai, mãe e filho, o que eu acho que é inédito. Eu acho que é inédito. Quando da primeira participação dos 3 já foi muito comentado isso. Eu acho que isso é um fato inédito até no mundo, porque eu acompanho automobilismo desde que eu nasci, eu nunca ouvi falar de pai, mãe e filho participando de uma mesma categoria de automobilismo. Então parabéns aí à família Bauer. E haja dinheiro, né, Cleide? Porque botar essa tropa toda para correr, a família inteira... E nem revezamento estão utilizando, né? Não, é um carro para cada um. Vamos lá, você escolhe, então vamos lá também. Aí você viu ali no detalhe, aparecendo em cheio no seu vídeo, o Zé Witt. Vamos ver o comportamento do carro, o comportamento do Zé Witt nesta relargada: Vicente Costa, Zé Witt, Fulvio Oliveira, Rodrigo, Wallace, os 5 primeiros colocados. E no reagrupamento, trazendo ali também o Queco, trazendo o Carneiro, em função daquela atravessada que deu ali o Gemperle. Olha o Witt como está bem próximo, ó. Ele está embutidinho ali. Tá esperto, tá esperto. Como
motor falando alto para a relargada. A terceira etapa da DTM Turismo em Interlagos, São Paulo. Ainda agitada ali a bandeira amarela. Agora sim. Foi ali para os boxes o safety car. Agitada a bandeira verde. E vem o Zé Vito tentando o voo por fora. Vamos ver a resposta do motor. Faz o traçado ali para impedir a chegada ali o Vicente Costa. Para o S do Senna. Consegue sustentar a ponta. Consegue segurar o bote do Zé Vito e o Vicente Costa. Estava ali atento. Estava com o retrovisor cheio. O Vicente Costa conseguiu segurar o Zé Vito. Olha o Wallace empurrando o Rodrigo Ferreira e o Vito empurrando o Vicente Costa. O Fúvico sobrou um pouquinho, mas para ele... Tá no lucro, né? Tá no lucro. Assistir de camarote isso aí. Ele tá o próximo da B, tá 3 carros atrás, ele tem uma boa vantagem. É líder absoluto do campeonato, então não tem por que tentar nada, porque com certeza vai fazer besteira. Ele tá entre dois pilotos disputando posição na frente e 2 disputando posição atrás. Então é ficar quietinho aí e ver o que acontece. O Wallace Chamon roubou a 4ª posição ali do Rodrigo. É o 4º colocado. Já foi no bote para frente, já veio no salto e conseguiu roubar a 4ª colocação. O Wallace está infalível nessa freada do lago, viu? Ele vem se aprimorando cada vez mais. E isso me traz a lembrança aí de alguma coisa próxima de uns 30 anos atrás, quando o grande Alfredo Guaraná Menezes era imbatível na freada da curva da Ferradura. Ele tinha uma ginga ali que só o Garrincha tinha. Ele vinha ali... Todo mundo sabia que ele ia... Todo mundo sabia, ali, mas ele se fazia de besta tal. Quando o piloto abria para tomar a curva, ele punha do lado e um abraço. Não teve para ninguém, nem para Ingo Hoffmann, nem para Nelson Piquet, nem para ninguém. Era Alfredo Guaraná Menezes e ponto final. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, né? Mas ninguém conseguia superar. O que é uma pena que não existe mais a curva da Ferradura, né? Senão a gente até poderia pedir para o Guaraná relembrar os velhos tempos, né? Hoje, ele que hoje até uma apresentação, né? Ele é dono de equipe de picape, então ele dá gosto de ver, invariavelmente, ele testando o carro dos pilotos e tal. Então, ih, que é isso? Opa! Sobrou um pneu de alguém ali. Luciano Kubrusli. É do Kubrusli. Tá no ar, ó. A roda traseira direita no ar, ó. É verdade, é verdade. Aí você tem a situação na geral, vem o Zé Vite. Agora parece que dá, vamos ver. Agora é dele. Coloca o carro inteiro. Grande ultrapassagem. Aí faz o traçado, é dele. Não conseguiu. Não conseguiu. Teve que atrasar um pouquinho. Ele tá matando muito a segunda perna do S do Senna, que o carro dá aquele pulo. Olha o que abriu, ó. E terminou com o carro inteiro ali no final da reta, né? Ele veio, conseguiu ali colocar meio carro, mas é muito arriscado, né? Então, ele deu uma matadinha na saída. O Wallace perdeu a posição de novo e vai lá tentar essa voada por fora. Agora sim, e testar os nervos do Rodrigo Ferreira naquela freada. É verdade. Agora sim, o Zé Vite consegue dar o bote na frente, ultrapassa. Grande André Bragantini Júnior. Andrezinho. Tudo bem que ele fica de fora ali, mas deve estar se coçando. Esse guia até carrinho de rolemã, né? O que tiver para guiar, ele sempre guia. Impressionante. E guia como poucos, né? Dá gosto de ver. E ele, como eu disse aqui no começo, ele é chefe de equipe de 6 carros, né? O carro do Filipão, do Guilherme Figueroa, do Queco Ferraz, do Alexandre Souza. São 6 carros lá, o carro no ar, ó. Isso eu nunca vi. Saiu o pneu. Pois é. Saiu a banda de rodagem e ficou o pneu na lateral. Nunca vi uma coisa dessa. Agora, você imagina que é pro Andrezinho Bragantini ficar com aquele rádio ali? Ele que, como eu disse aqui, que ele é um craque, né? Ele é um piloto extraordinário. Você imagina ele vendo essa garotada correndo. Ele deve ficar maluco. Porque é lógico, é natural, né? Que o piloto está começando agora, cometa alguns erros, né? Então, para ele, deve ser difícil. Você colocar alguma coisa para ele ficar chutando ali embaixo. Né? O Zé Vito pegou a ponta, conseguiu tomar a ponta do Vicente Costa e vem agora liderando. Sustentando a dianteira. Dudu Massa. É o garoto que escolheu essa categoria para fazer a sua incursão no automobilismo. Olha a proteção do Vitor. Quem sabe, viu? Ele defende ali a posição e entra cheio no S do Senna. Com o Vicente Costa ali na segunda colocação e o Fulvio está só acompanhando aquilo que está acontecendo. Matou de novo a saída. Ó. O carro balançou daquele pulinho, ó. O Vicente já grudou de novo, ó. Aí você tem a classificação geral na B, com Fulvio Oliveira, Queco Ferraz, Alan Bauer, Rolf Gemperle e o Souza. São 5 primeiros colocados na B. O primeiro da B é exatamente esse carro azul aí do Fulvio Oliveira. Cravou a pole position, mas é o primeiro da B ainda na geral.
Aí você tem o Rodrigo, o Wallace formando esse primeiro pelotão. E Paulo Rovella na frente do Queco Ferraz. Paulo Rovella que vinha tendo constantes problemas. Olha uma mãe desesperada, acredito. Veja o que é o sofrimento de uma mãe. O filho correndo e ela beijando o santinho e rezando. Mas é assim, faz parte. Você tem a imagem do líder, Interlagos São Paulo, perseguição do Vicente Costa, Zé Witt, vai sustentando essa dianteira. Tomou a ponta e começou a mudar o traçado, começou a proteger demais. O que aconteceu? O Fúvio já gostou da festa e já chegou. Quando você começa a proteger demais a posição, você muda a trajetória, você encurta o raio da curva, você acaba beneficiando quem vem atrás. Então vai formar uma fila atrás dele e quem estava fora da disputa novamente conseguiu se colocar. É o caso do Fúvio. Veio o Fúvio, já trouxe com ele o Rodrigo Ferreira, já trouxe o Wallace. Quer dizer, o que o Vitor poderia ter deixado o carro solto e guiar um pouco mais despreocupado, não, ele protegendo, ele abriu a porta para todo mundo. E olha, a 3 voltas do final, a gente tem aí mais uma vez o site da categoria para você, não só da categoria DTM Turismo, mas também da DTM Picape, para todas as informações. A 3 voltas do final, nada está definido ali na ponta, não, do jeito que reagrupou essa ponta. Aí o Luciano. Pneu trocado ou não? Largou na 14ª colocação, voou ali, o pneu ficou no ar e está aí de volta para a pista, pelo menos para completar a prova. E interessante, o Luciano disputou o título até a última etapa o ano passado, inclusive chegou na última etapa com chance de ser campeão. Esse ano, infelizmente, talvez num pacote técnico equivocado, não vem conseguindo maiores resultados. Ele que é um piloto que se diferencia dos demais porque já tem uma certa experiência. Adiante. Ao Sérgio Lúcio. Sérgio Lúcio voltou e foi para o mato de novo, mas já conseguiu colocar o carro de volta, mas com um pequeno comprometimento. E aí finalmente o Sidney Silva acabou desistindo da competição. Mas como eu dizia, o Luciano Brusli é um piloto de grande qualidade, vem se firmando cada vez mais na categoria, mas com certeza um pacote técnico equivocado que o deixa de fora das disputas. Fazendo uma boa prova hoje, ele que largou na 14ª colocação, está ali numa disputa pela 18ª colocação, está ali com o Mário Campos, quando o do Massa está ali no segundo pelotão. Eu sei o que é andar atrás quando você erra na mão do pacote, viu, Cledir? Eu vou te falar um negócio, não é brincadeira você largando 18ª, 19ª, aqui você vê de tudo ali, você vê até fantasma, que é brincadeira. E aí é o caso do Cubruz, ele que é um piloto acostumado a andar na ponta, dificilmente você se acostuma a andar lá atrás. E aí o ataque do Vicente Costa para cima do Witt. Vai sustentando essa dianteira, roubou a ponta e vai defendendo a posição como pode. O ataque do Vicente Costa. Você vê ali o Sérgio Lúcio fazendo a sua estreia na categoria, conseguiu fazer o carro voltar para a pista e vai aí, evidente, utilizando esta prova de estreia na categoria, uma experiência na sua incursão no automobilismo. Você veja o carro do Vicente Costa, ele de vez em quando ele dá uma tirada de trás do carro do Witt, isso é para refrigerar o motor. Você andando muito no vácuo, sai para respirar um pouquinho. Você não recebe o ar frontal e a temperatura sobe rapidamente e pode comprometer o rendimento do motor. Então ele tira, não é na tentativa de ultrapassagem, mas sim para refrigerar um pouco mais o motor e evitar de ligar a ventoinha que rouba um pouco de potência do carro. E tome melhor volta para o Alexandre Souza. O Alê tacando a melhor volta. E está aqui na briga de 14º, 13º, 12º. E ali na frente defende como pode o Zé Witt, a liderança desta terceira etapa. A defesa faz o traçado e está todo mundo ali no mesmo tempo. Witt, Vicente Costa, Rodrigo Ferreira, Wallace Chamon e Fúvio Oliveira. E nessa altura, o Witt, tanto o Witt quanto o Vicente, que estão disputando a ponta, o Witt já sabe onde ele pode sofrer um ataque e o Vicente já sabe onde pode atacar. Então, daí para frente, proteção total. O Witt vai guiar mais olhando no espelho do que tentando fugir e tentar garantir essa vitória que parece estar bastante próxima de acontecer. Olha como ele protege bem por dentro, trancadinho. E ele vem com o olho no espelho, né? Ele vem olhando, se o Vicente fizer algum movimento para a direita, ele puxa o carro para a direita para ter a tentativa de impedir um ataque.
O Mário Campos conseguiu consertar ali a posição do carro. Deu uma atravessada até o carro do Mário Campos, que largou até numa posição interessante. Largou na 11ª posição, mas não conseguiu sustentar, apesar do reagrupamento neste primeiro pelotão. Exatamente. E na categoria, Cledir, você aí de 25 que largaram, você tirando aí de 8 a 10 pilotos, o resto tudo começou esse ano. Pois é. Nós temos aí de 12 a 15 pilotos que estrearam ou na primeira ou na segunda ou nessa etapa, o que mostra o sucesso da categoria, cujo objetivo é de formar novos motoristas e não novos pilotos, também novos pilotos, claro. E você tem com isso aí um crescimento, né, já para a próxima etapa, mais 3 garotos estreando, e isso é muito bom. Ó, o Vitor protegeu agora é difícil ele perder a posição, viu? Nessa última volta, e o Chamon está empurrando o Rodrigo ali atrás, hein? O Chamon está ali, empurrando. Vem na 4ª posição. Fúvio Oliveira está só acompanhando, está só observando aquilo que está acontecendo ali na frente, já que ele é o líder da B, formando esse primeiro pelotão. O Rodrigo já tomou 2 ultrapassagens no final da reta, agora parece que ele cuidou melhor. Agora ele já veio posicionado, olha lá, o Wallace tentou, houve até um toque entre os dois. E olha, qualquer coisa, quase que o Wallace arrisca ali uma atrapalhada, mas seria muita imprudência também, não tinha mais jeito. E nessa hora da prova também, né? Tá certo que tá aí no campeonato, de olho no campeonato. E o que o seu Marcos Paioli deve estar falando pro Fúvio ali no rádio, eu não queria estar ali não, viu? Exatamente. Fica, não passa, não acelera, não bate, não encosta. E pro garoto se segurar numa posição dessa última volta, vendo o carro dele tá rendendo, né? Ele vendo o carro dele rendendo super bem, como você disse, com os 4 à frente dele, ele podendo dar uma malucada aí no final de reta desse, o Paioli vem com o rádio ligado direto. Até porque o segundo da B é o Queco, que está atrás do Paulo Rovella. Está bem longe, está bem distante. Então ele é o primeiro da B, absoluto, o garoto Fúvio Oliveira. E com essa vitória na B, vai criando uma situação de um pouco mais de tranquilidade ainda na classificação. Ele que vem aí puxando a classificação da categoria B. Aí vem José Carlos Witt, sustentando a liderança, defendeu esta posição, defendeu a ponta. E consegue sustentar esta ponta, apesar dos ataques do Vicente Costa. Vem subindo, contornando, trazendo o carro nos últimos metros. Trazendo na ponta dos dedos. Não perde mais. Aí se prepara e já sai para receber a quadriculada. Dá uma voada ali o Vicente Costa. Traz o Rodrigo Ferreira e a confirmação de José Witt como vencedor dessa terceira etapa da DTM Turismo Interlagos São Paulo. Vicente Costa na 2ª posição, Rodrigo Ferreira o 3º colocado, Wallace Chamon o 4º colocado, 5ª posição para o Fúvio Oliveira. Primeiro da B, segundo da B o Queco Ferraz, ainda chegou o Paulo Rovella na 6ª posição, Queco Ferraz na 7ª, na 8ª Arnaldo Caneiro, Alain Bauer Silva na 9ª e Rolf Gemper na 10ª, os 10 primeiros colocados. A gente viu ali a posição, as 5 primeiras posições da categoria B. Nessa terceira etapa, mais uma vez a DTM Turismo mostrando na situação criada de regulamento, principalmente nessa situação interessante de reagrupamento, tirando esses que o Eduardo Homem de Melo disse. Essa média aí de uns 5, 6, até uns 10 pilotos um pouco mais experientes. A maioria deles estreando agora, ou estreou na temporada passada, ou ainda estreando nesta prova, nos mostrando que a categoria realmente tem muito a apresentar ainda até o final do campeonato. Terceira vitória consecutiva do Fúvio Oliveira, vem se consolidando cada vez mais na ponta do campeonato. E a volta de Zé Witt, né? Ele que agora se posiciona aí como franco favorito à disputa com o Vicente Costa, que até agora estava soberano. E eu acho até Santa Gertrudes em festa, isso é indiscutível. Eu acho até que decretaram feriado na segunda-feira aí, porque essa vitória fantástica do José Carlos Witt e abrindo de vez a caça ao Vicente Costa na ponta do campeonato. Foi uma belíssima corrida do Witt, veio lá de trás e aí a mãe agora mais tranquila, né? Vendo que nada demais aconteceu e que o negócio é partir para a próxima. Aí você tem a comemoração, a festa da categoria B, que teve Fúvio Oliveira como grande vencedor, Queco Ferraz na 2ª colocação, Alain Bauer Silva na 3ª colocação, na 4ª colocação Rolf Gemperle e o Giovanni Machado chegou na 5ª colocação, formando o pódio da categoria B e que coloca, mais do que nunca, Fúvio Oliveira, depois de mais uma vitória na categoria B, vai abrindo aí vantagem, mas sem se descuidar
daqueles que estão aí na luta, na caça ao líder do campeonato. E o melhor da festa aí parece que é esse abraço, esse beijo aí, viu, Cledir? É verdade. O Fúvio ficou até mais vermelho ali, ó, depois desse beijo que ele ganhou da menina ali. Mas com direito ao pódio, comemoração com beijinho das belas meninas que sempre abrilhantam a DTM Turismo. Beijinho e champanhe até pela orelha, né? Ele não esperava isso aí, ó. Mas é uma homenagem para ele que vem fazendo um campeonato extraordinário. Com todo direito, a festa na parte mais alta do pódio, Fúvio Oliveira. Na A, José Carlos Witt, grande Witt, Santa Gertrudes vai ter aí uma semana de comemoração, uma semana de festa. Em segundo, Vicente Costa. Em terceiro, Rodrigo Ferreira. Em quarto, Wallace Chamon. Em quinto, chegou o Paulo Rovella. Quem sobe aí para receber o prêmio pela quinta colocação pelo Paulo Rovella é o Arnaldo Ganero. E a categoria A também pega fogo com a chegada do Witt aí. O Vicente Costa vai ter que se segurar também. Sem dúvida, pode ter certeza que acabou a vida boa do Vicente Costa, viu? Aquela primeira etapa o Witt vinha liderando, teve problema de parte elétrica, na segunda ele já ameaçou mais, agora hoje com essa vitória ele consolida a sua posição de um dos francos favoritos ao título. E parabéns ao Zé Witt e Santa Gertrudes, que assim comemora a vitória na terceira etapa da DTM Turismo. Se tem pódio, tem festa com champanhe e tudo, os ponteiros de mais essa etapa, a terceira etapa da DTM Turismo. O campeonato fica assim, com o Fúvio Oliveira, o grande vencedor, sustenta a liderança no campeonato, 60 pontos. Em segundo, Alan Bauer, 28, Gemperle é o terceiro, 25, Keco Ferraz é o quarto, 21, Machado é o quinto com 20, Brescassim com 18, Souza com 16, Figueroa com 15, Dudu Massa com 14, Pérez com 11, são os 10 primeiros colocados da categoria B. A categoria A tem na liderança do campeonato até agora, depois desta vitória do Zé Witt na terceira etapa, o Vicente Costa com 50, Witt aparece em segundo com 35, depois vem o Rodrigo Ferreira com 28, Checha com 24, Naufal com 20, Caneiro com 19, Wallace Chamon com 18, Cobrusli com 15, Schreiner com 11, Paulo Rovella com 10, são os 10 primeiros colocados depois dessa terceira etapa do campeonato. Muito obrigado, Eduardo Homem de Melo, obrigado a você que esteve com a gente, continue